Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara realizou um debate para discutir o sistema de transporte público em Campinas neste ano. A Câmara Municipal de Campinas, por meio do vereador Cecílio Santos, promoveu um debate público para falar sobre a destinação de 949 milhões do governo federal através do novo Programa de Aceleração do Crescimento para a aquisição de 512 novos ônibus urbanos. É o início de uma retomada, né, do investimento no transporte público. Acho que isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, nós vamos acompanhar e discutir, aprofundando o Sistema Único de Transporte, né, o SUM, que é fundamental ter recursos também. Transporte é caro, a gente sabe disso, porque a gente anda de carro, sabe o custo que é. E o transporte público não é diferente, mas é preciso que tenha. Uma cidade como Campinas não pode se dar o luxo de não ter uma frota de ônibus que seja nova, que opere de forma regular e que dê segurança ao usuário para embarcar e chegar ao seu destino. Durante a reunião, foi explicado que o valor será empregado na compra de 256 veículos do modelo elétrico e outros 256 convencionais, que serão destinados aos permissionários do sistema alternativo, por meio de linha de financiamento. O secretário de Transportes do município explica que serão avaliados quais os instrumentos legais e meios de contratação e condições feitas para avançar nessa importante renovação da frota. É um financiamento de ônibus, é muito parecido quando a pessoa que quer comprar um carro, que ela não tem aquele dinheiro à vista, ela financia, ela paga uma taxa de juros, ela paga parcelas, ela tem carência e ela tem, digamos, um médio prazo para ela conseguir pagar. Então o PAC proporciona isso, não é dinheiro dado, é um financiamento que é feito, é um financiamento que a prefeitura contrata com um banco, nesse caso o Banco Nacional de Desenvolvimento, que tem linhas de crédito para transporte público, de modo geral, e diesel, e linhas de crédito para veículos elétricos, que usa parte dos recursos de um fundo chamado Fundo Clima, que tem taxas de juros mais interessantes ainda, muito por conta dessa questão de sustentabilidade que tem esses veículos elétricos. Estamos torcendo para que a licitação dos ônibus também ocorra, porque isso vai ter condição de ter um contrato novo, dando aos empresários também segurança para o investimento. Para o parlamentar, essa discussão é necessária na cidade, que está deficitária no sistema de transporte coletivo, principalmente para passageiros que moram em bairros mais distantes do centro. O nosso sistema de transporte carece de uma melhora significativa e a gente vê com muito bons olhos, fica muito grato com essa notícia de que o governo federal, o governo Lula, está disponibilizando recursos para a aquisição de novos ônibus. A gente entende que a frota de ônibus no município, que passa de 1.000 ônibus, ela carece dessa renovação e o secretário vindo aqui para dar essas explicações é muito importante, visto que nós tivemos inclusive participação das pessoas que moram em bairros distantes, preocupados justamente com a operação dos ônibus. E eu não tenho dúvida que este incremento na frota de ônibus, essa renovação, ela é extremamente necessária. A gente segue com o vereador Cecílio Santos porque, por iniciativa do parlamentar, um debate sobre o direito dos idosos foi promovido no mês do Junho Violeta, em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. O evento contou com a presença de representantes de várias organizações da sociedade civil que apresentaram as principais demandas das pessoas com mais de 60 anos. Em 2011, a Organização das Nações Unidas instituiu a data de 15 de junho como dia para chamar a atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de combatê-la e denunciá-la. Pensando nisso, o vereador Cecílio Santos promoveu um debate para discutir os direitos dos idosos. Que bom que todos nós estamos vivendo cada vez mais, isso é importante, mas nós precisamos demandar ao poder público políticas públicas que atenda ao segmento dos idosos e possamos todos nós viver
com qualidade cada vez mais. No cerne das questões debatidas esteve o direito à moradia, que é determinante para afastar o idoso de situações de violação de direitos. A experiência de concessão de casas de uma vila projetada para os idosos foi compartilhada pelo assessor de habitação de Indaiatuba. Uma vez constituída a Vila dos Idosos na cidade de Indaiatuba, o nosso prefeito, então, nós constituímos o decreto que balizou exatamente e regulamentou para que pudesse atender a realidade da Vila dos Idosos. Como é que nós, para a gente perguntar, bom, não tem 10 idosos, não tem 20, né? Hoje nós só conseguimos atender 40 no primeiro momento. Então, nós colocamos como critério básico, primeiro, possuir cadastro habitacional, porque é ele que baliza, inclusive, a questão da habitação no município de Indaiatuba e sua realidade. Segundo, precisa ter mais de 10 anos no município, para que a gente também pudesse contemplar os mais antigos do município. Terceiro, não ser superior a 3 salários mínimos. Outro ponto destacado na reunião foi a gratuidade do transporte público para pessoas acima de 60 e não apenas para quem tem mais de 65 anos. Para a gente começar a discutir um pouquinho essa progressividade, talvez, né, se tem uma inconstitucionalidade até os 64 anos, por que não a gente não vai escalando de escadinha em escadinha, 61 ganha um percentual, 62, e ver se a gente consegue, dentro da casa, né, vereador, que também é a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, aqui para a gente entender se pode encaminhar, aprimorar o que o vereador, não em exercício, mas no nosso coração, Cid Ferreira, e criou lá, iniciou. O vereador Cecílio Santos valorizou a organização social e ressaltou a necessidade de comunicação e participação junto ao poder público. A necessidade do diálogo e a necessidade, sem dúvida, da cobrança, né, para a gente avançar. A gente não tem nenhum avanço se nós ficarmos cada um na sua zona de conforto quietinho. Não, só tem avanço na política pública se o segmento se organizar. E eu vejo que está organizado. Ufologia, o conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em objetos voadores não identificados, foi tema de palestra aqui no plenário da Câmara Municipal. O Legislativo Campineiro concedeu a Edson Boaventura Júnior a medalha Câmara Municipal de Campinas em dedicação à atividade ufológica. Diz, quem sabe seja aí um dos incentivos que nós precisaríamos ter para, quem sabe, fazer Campinas também entrar no mapa desse importante tema, que contudo, né, ainda temos aí grandes obstáculos, grandes dúvidas, pessoas que ainda preferem obstruir a informação do que abrir, né, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ter a coragem de abrir uma Câmara Municipal para debater um tema assim tão importante. Campinas ela tem que ser inserida nesse contexto ufológico. Essa é o meu anseio. Eu tenho certeza que a gente tem pessoas aqui dedicadas, né, que vão perseverar, já estão aí 16 anos, né, fazendo isso, e que agora, com certeza, vão aprimorar isso e fazer novas iniciativas aí ufológicas aqui para a cidade, e todo o povo campineiro vai ser beneficiado com isso também, e o turismo, né, o futurismo. Então, é isso aí que a gente imagina que vai acontecer, temos certeza que vai acontecer e vai ser ótimo. A homenagem também tem a ver com o Dia Mundial da Ufologia, que foi tema de palestra no plenário da Câmara Municipal de Campinas. O Dia do Ufólogo é comemorado dia 24 de junho, com a iniciativa da Lei número 13.597, do ano de 2009. Tenho de ressaltar que a nossa querida Campinas foi a primeira cidade do mundo, gente, a promover o Dia do Ufólogo, por iniciativa do saudoso professor Raul Pascoal, o nosso grande mestre. Ufologia é o conjunto de assuntos e atividades associadas ao interesse em objetos voadores não identificados. Para fazer da ufologia um assunto de utilidade pública, para que todos esses véus caiam e para que realmente
nós tenhamos um entendimento concreto dessa ciência, que faz parte da vida, né, de todos nós. Por iniciativa do vereador Major Jaime, a Câmara faz a entrega do título de cidadão campineiro ao delegado titular do Departamento Estadual de Investigações Criminais. A solenidade em que ocorreu a entrega do título de cidadão campineiro ao delegado José Carlos Fernandes da Silva, por iniciativa do vereador Major Jaime, contou com a participação de diversas autoridades. A Câmara Municipal, como representante, está concedendo ao Dr. José Carlos o título de cidadão campineiro. Numa votação, eu estava falando com o prefeito e explicando, aqui são 33 vereadores, então a gente necessariamente, a maioria absoluta, são 22. Então a gente teria que ter esses 22 e tivemos muito mais, viu, doutor? Foi unânime, todos aqui que estavam presentes votaram unanimemente no seu nome. Nascido em Amparo, região de Campinas, José Carlos Fernandes da Silva é delegado de polícia de primeira classe. Atualmente, responsável pelo DEIC, Divisão Especializada de Investigações Criminais do DEINTER 2, aqui na cidade. A gente fez um apanhado, né, do principal para poder relatar isso para todos e explicar o porquê que o senhor é importante para Campinas e o porquê o senhor está sendo homenageado. Um exemplo de dedicação e comprometimento com a segurança pública de Campinas e da região. Ao longo de sua brilhante carreira na Polícia Civil, iniciada em 1989, após sua formação em Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas. O Dr. José Carlos tem prestado inestimáveis serviços à nossa comunidade. Sua liderança, capacidade investigativa e olhar atento às necessidades da população resultaram em efeitos notáveis, como a expressiva redução da criminalidade e a elucidação de casos complexos. Durante a solenidade, foi exibido um vídeo institucional sobre a atuação da Polícia Civil, além de vídeos de pessoas que enviaram mensagens homenageando o delegado. O evento também teve apresentações musicais. E ainda com muito orgulho por ter recebido, como o senhor me falou, a aprovação unânime, né, de todos os vereadores dessa atuante Casa de Leis. Mas esse título, Major, ele vem ao encontro do amor que eu tenho por essa cidade, o respeito, a consideração que eu tenho por esse município e pelos cidadãos, né, pela população campineira. Isso me deixa muito feliz. Porque essa cidade sempre foi uma referência para mim, Major, desde os tempos de criança, que eu tenho Campinas como uma referência. Esse reconhecimento eu vejo como muito ligado à profissão, à minha carreira. Então eu tenho aqui por dever estender esse prêmio, esse reconhecimento aos meus colegas da Polícia Civil que estão aqui, os delegados operacionais, que sozinho ninguém faz nada. O restaurante Araxá, Gosto de Minas, por iniciativa do vereador Marcelo Silva, recebeu o diploma de mérito gastronômico. O estabelecimento completou 31 anos no mesmo endereço, no bairro Proença. O vereador Marcelo Silva homenageou o restaurante Araxá Sabor de Minas com o diploma de mérito gastronômico. O propositor resgatou um pouco da história do restaurante, que encontra-se no mesmo endereço e com a mesma fachada há 31 anos. O restaurante foi fundado em 22 de setembro de 1993 pela mineira Luciana Vanucci, que carregava com si o sonho de trazer um pouco de Minas para a nossa cidade, o que fez com maestria. O restaurante Araxá está no mesmo endereço, desde então, localizado num lugar privilegiado, ao lado do grande estádio Brinco de Ouro da Princesa, atendendo os clientes com o mesmo jeito mineiro. Mesmo não sendo mineiro, o proprietário manteve a tradição dos fundadores em oferecer um local típico de Minas Gerais. O Marcelo é campineiro, mas filho de pais mineiros de Uberlândia e Uberaba. O restaurante tem uma culinária informal, descontraída, com instalações... Bom, todos vocês conhecem, né? Eu falo que a instalação é super aconchegante, né? Quando a gente chega, parece que nós estamos realmente em casa. Com a mesma fachada desde 1993, que nos remete à época colonial,
trazendo um charme todo especial para aquele local. O reconhecimento público não foi apenas ao valor gastronômico, mas também ao atendimento de qualidade. Então, receber o diploma de mérito gastronômico é mais que um diploma. É o reconhecimento, Marcelo, do seu trabalho, que a gente sabe mesmo, que é incansável, né, para manter um restaurante com a qualidade que você tem, para estar lá todos os dias, sorrindo, atendendo bem, né, brincando com as pessoas, brincando com os funcionários, né, nos deixando de uma forma muito descontraída. O proprietário Marcelo Soares resgatou as dificuldades vencidas, principalmente no pós-pandemia, e valorizou o esforço de todos que contribuíram para a história do Araxá Gosto de Minas. E nós mais ainda na questão de alimento, vamos estocar, não vamos? Chefe Thomas, né, também passou essas dificuldades conosco aí. E vamos lá agradecer principalmente uma pessoa muito especial. Agradecer aos meus pais, primeiramente, que toda a educação foi dada a eles. Agradecer a uma pessoa maravilhosa, ao nosso Deus. Silva, você como vereador, você tem assessores. Nós também temos nossos assessores. Então, quero agradecer meus assessores. Hoje acontece a 38ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 17 projetos. Entre eles está em análise final projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que institui em Campinas a campanha municipal de orientação às pessoas idosas contra fraudes e golpes do comércio eletrônico e na internet. Para você conferir a pauta completa, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br.